Olá, eu sou Fábio Monteiro e este é o podcast do Pellegrini Monteiro Advogados. Aqui a conversa é clara, objetiva e sem juridiquês. Todos os meses recebemos profissionais, clientes e advogados para falar sobre cultura, carreira, inovação e os bastidores da advocacia e do mercado. Porque mais do que causas, acreditamos em parceria, conexão, resultados e informação relevante. O futuro do direito é agora e nós estamos prontos. Olá, ouvintes! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast do Pellegrini Monteiro Advogados. Hoje estou aqui com o Michel, nosso diretor de estratégias do escritório, e vamos falar sobre um tema que está transformando profundamente o mercado jurídico. O avanço da tecnologia e o papel crescente das legal techs e da inteligência artificial. O tema será a inovação e as legal techs do mercado jurídico. Não é isso, Michel? É isso mesmo, Fábio. E o nosso convidado de hoje, ele foi de advogado a programador, né? Fundando uma das law techs mais antigas do Brasil, a Luplex. Um diferencial da Luplex, ela tem produtos focados no contencioso empresarial e aproveita um pouco da vivência do nosso convidado e da atuação dele em escritório de advocacia para aproximar a prática jurídica da inovação. Ângelo, muito obrigado, um agradecimento especial pela sua presença aí. O Ângelo é o CEO da Luplex. Obrigado por ter aceitado esse convite e um prazer ter você aqui sentado no nosso sofá. Eu que agradeço, Fábio. Está entendendo o convite de não só de um amigo, mas de um cliente também muito querido, né? A gente podia começar, o Ângelo vai compartilhar um pouco da sua trajetória, mas eu conheci o Ângelo lá no longínquo 2007, 2008, né? Eu estava num outro escritório, advogava nesse outro escritório, e a gente estava à procura de um novo sistema para o escritório. Eu tive a felicidade de conhecer algumas empresas e a felicidade de conhecer o Ângelo, né, na época... A gente começou a trabalhar, a gente tinha 12 anos, né? Mais ou menos. Eu ainda continuo com 13. Ângelo, e naquela época, sua trajetória, você tinha já a empresa montada, a empresa há algum tempo, mas você é um advogado de formação, né? Eu fiz a faculdade de Direito, advoguei, né, por quase 20 anos, né? Falei, não era menino, né? Mas eu acho que ajudou muito, fez parte da minha mudança para a área de tecnologia, foi pautada por ter uma experiência como advogado durante muito tempo, né? Então, eu tive meu próprio escritório, fiz uma coisa inusual, que eu fiz um M&A escritório, né? Eu vendi meu escritório, né, para a equipe toda, os clientes foram todos para o Moraes Pitomo, que é também um cliente e parceiro muito querido, e fui sócio durante muitos anos também do Levi Salomão, né, no contencioso empresarial estratégico lá. Mas a tecnologia sempre me encantou, né? Mas tecnologia na área jurídica é muito importante você ter conhecimento da parte jurídica. E esse é um ponto que a gente sempre trabalha nesse diferencial, né? E acho que nas nossas conversas de hoje a gente vai falar um pouco disso, né? Eu lembro que isso chamou muita atenção na apresentação que você fez naquela época. Você tinha um conhecimento do outro lado do balcão, né? Do outro lado da mesa. Exato. Esse conhecimento do escritório, como é que funcionava o escritório. E o seu sistema, naquela época, já tinha alguns diferenciais que me encantou. Aí começou a nossa relação profissional, né? E eu acabei depois saindo, acabamos montando o escritório, o Dr. Pellegrini e eu, e desde o início, na verdade um pouquinho antes, você lançou uma versão basic, né? Que a gente fez em parceria com a HP, né? Com a HP. Vinha junto com o notebook para advogados. E ele vinha numa caixinha muito parecida ali com a caixinha do antigo Windows 95, a caixinha azul, né? Eu tenho até hoje, eu já lhe prometi que eu vou procurar e vou trazer no próximo encontro essa caixinha para quem está nos assistindo poder ver. Ângelo, e de lá para cá,
conta o que evoluiu, né, no mercado das legal techs, né, nessas últimas décadas, desde que a gente se conheceu, e como você enxerga. Acho que a primeira coisa que era comum no mercado de legal tech, quando a gente está falando de 15, 20 anos atrás, a maior demanda dos escritórios era por sistemas de gestão, né? Então você cria RPs, você cria sistemas para controlar prazo, para você distribuir trabalhos dentro da equipe, também para fazer o controle do financeiro do escritório, né? Para poder fazer a cobrança, contas a pagar, contas a receber do escritório. E a gente começou com uma solução de gestão de casos e gestão financeira. Então, a primeira solução que eu fiz foi o Law Office, né? A Lawsoft. Depois, assim, no começo dos anos 2000, né, veio a demanda por sistemas de automação de documentos. Começou um movimento nos Estados Unidos com LegalZoom e com outras empresas de sistemas que falavam, eu posso automatizar contratos, mas nos Estados Unidos ninguém pensava no contencioso, né? O contencioso lá não é o contencioso lá era muito mais artesanal e muito mais caro. E mais que isso, é uma questão de incentivos financeiros também. O grosso do que você gasta de dinheiro no contencioso é na fase de discovery, é na produção documental e testemunhal, na produção de provas, na instrução do processo, e o julgamento acaba sendo presencial. Então, as petições que você faz lá, né, os briefs, acabam não sendo o foco. Isso é 5%, 10%, se tanto, do trabalho de um caso, né? E por conta disso, até os incentivos, então, eram diferentes para automação. Agora, fazer uma LLC, fazer uma limitada, fazer um testamento, isso tem um movimento massivo de volume lá nos Estados Unidos. Contratos, né? De contratos. Então, começaram a surgir os primeiros sistemas lá de automação de documentos. Então, uma coisa que complementa. Você está automatizando a gestão, o Legal Ops, né, ou a controladoria jurídica, mas você não está automatizando conteúdo. Então, a gente lançou a Luplex para complementar isso, né? Assim, foi vamos automatizar final de 2015, mais ou menos? Final de 2015. No mês acho que final de 2016 a gente lançou o produto, né? A primeira versão da Luplex, e era uma solução de automação de documentos. O que avançou, não só para a gente, mas também para o mercado, né? Que você está fazendo o documento automatizado, isso é bacana, mas isso não é o grosso do trabalho do advogado. Isso também é 30% do trabalho, talvez. Você tem o trabalho de lançar hora, você tem o trabalho de fazer essa tarefa de revisar os documentos, que é um trabalho jurídico que o RP não vai te dar, né? Que é conteúdo, mas é a análise do conteúdo. E aí, o próximo capítulo do que veio da Luplex, que também está acontecendo no mercado, é você automatizar esses trabalhos. Então, você trazer aceleração na produtividade do trabalho do advogado, agora também na montagem, na coleta dos subsídios, né, das informações e dos documentos que o cliente está te mandando, e no que você vai usar aquilo para fazer a sua petição inicial, para fazer a sua contestação, para fazer o seu recurso especial. Então agora a demanda principal que está vindo é para essa nova onda, né? E principalmente integrando tudo. Então assim, um pouco que eu acho que a gente vai falar aqui é da evolução do mercado. Então isso aqui é o nosso histórico, casa um pouco com o que está vindo no mercado, mas a gente pode falar um pouco mais em detalhes sobre isso, se fizer sentido aí para você. E eu lembro que a gente foi falar, marcamos uma reunião ali em 2015, 2016 para falar sobre algumas coisas do sistema, e você nos apresenta a Luplex, né? E a gente tem aí o orgulho e a felicidade de ter conhecido em primeira mão e implantado aqui no escritório. Então, esse ano a gente faz 10 anos da utilização da Luplex, da solução e da ferramenta de automação. E mais de 16 anos... Próximo capítulo. Próximo né? capítulo. E 16 anos de parceria, né? Então, a Luplex com o Pellegrini Monteiro aí, 16 anos de parceria. Tá 10 conosco anos depois. Né? 10 anos depois. 10 anos depois... E, óbvio, né, você falou dessas fases, dessas transformações de mercado, e a gente não tem como deixar de abordar esse fato nos últimos 5 anos, foi a popularização dos modelos de inteligência artificial. E aí você falou que havia esse desafio há 10 anos atrás de automação de documentos, e como é que você enxerga a continuidade desse desafio e todo esse trabalho que você falou agora de integração
de sistemas, de integração de dados, de extrapolar isso da mera repetição de documentos para realmente uma automatização de processo inteiro, né, ponta a outra. Como é que você enxerga isso agora na era da IA? Qual é a sua percepção de mercado? Permitindo até um comentário histórico, né? Histórico, a gente falou de 15 anos já virou histórico. Os ERPs, quando estava nesse momento, começo do mercado, assim, basicamente o que tinha era um software de gestão, né? 10 anos atrás começou a ter uma explosão de legal techs, né? Tem inclusive a B2L, que surgiu uns 9 anos atrás, mais ou menos, e um monte de startups que começaram a se propor a vir com soluções de nicho, complementar coisas que os sistemas de gestão não estavam entregando para o escritório. Então, solução de jurisprudência, ou então uma solução de acordo. Uma solução de acordo, né, como mediação online, com várias outras empresas ótimas nessa área que surgiram. Então, soluções pontuais que complementavam gaps que existiam dentro dos ERPs, né? E dessa explosão, o que aconteceu mais para frente é que você começa a ter escritório com 5, 6 soluções diferentes. Sim. E elas não falam entre si. Exato. Né? Então, a integração entre isso aqui atrapalha na produtividade. Os sistemas eram fechados, né? Ele não abria para integração entre uma e outra. Não abria e não abre, porque a maioria não tem API ainda que funciona direito. Tem até iniciativas do mercado aí, a própria B2L está tentando fazer uma API comum para todo mundo conversar, mas esse é um problema ainda, né? De melhorar isso aqui. E nisso vem a IA, né? Então, onde a inteligência artificial primeiro entrou, assim, onde que era que ninguém estava atendendo? A inteligência artificial, aliás, a inteligência artificial já existia antes, a Teloplex usava para machine learning, para classificação de documentos, mas o ponto principal é que a maior parte do trabalho dos advogados tinha um problema de reducionismo computacional, né? Você não conseguia pôr em sistemas lineares ou em modelos de decisão algumas coisas que eram heurísticas que você tinha que usar bom senso ou boa fé, ou então você tinha que analisar um documento e você não conseguia prever todas as possibilidades fáticas daquilo ali. A lógica formal versus a lógica material que você sempre fala. Exato. Né? A diferença. Então, os LLMs vieram como interpretadores de texto e geradores de texto que complementaram isso aqui. Então, abriu-se um novo ponto do trabalho do advogado que pode agora ter automatizações e acelerações do processo. Não substituição. Para quem acha que vai substituir, nos modelos até onde está hoje, não vai acontecer. Não é só por questão regulatória, por questão de você precisa do advogado. Mas o ponto é que 80%, tem um pareto aqui, 80% do trabalho é automatizável. E você pode cortar, né? Você vai precisar daqueles 20% e você vai precisar do advogado com uma intelecção. Mas tem grande parte do trabalho dele agora que passou a ser feito. Então, nessa evolução do mercado, que você teve, abriu-se a possibilidade agora de ler os documentos, ler a sentença, interpretar. Então você vai fazer uma impugnação de um julgado, de uma decisão, você vai fazer uma contestação, você consegue que não só apenas ser modelo de decisão, né, de árvore de decisão, como a Luplex entregava, ou continua entregando, né? Você consegue complementar isso também com a leitura desses documentos, com a leitura dos subsídios, e isso agrega para a IA. Agora, o que comparando vários documentos antes que ela... Comparando, lendo os documentos, extraindo, né, o conteúdo de documentos não estruturados para que você consiga trabalhar em relação a isso. Agora, onde que isso no mercado tá uma dor? Porque a gente continua com um mercado fragmentado, né? As soluções de RP não conversam com as soluções de IA, que estão agora surgindo várias empresas, algumas estão nascendo IA puras, e aí o que falta para elas? A integração. Elas não têm gestão, elas não têm o financeiro, elas não têm a parte de Legal Analytics, né, de BI, estruturada, porque você está trabalhando com texto não estruturado, você não consegue organizar para saber como é que está a sua análise da sua carteira, ver por tema, comparar um cliente com outro. Então você precisa ter, esses caras estão surgindo de IA puro, não tem essa parte aqui. E quem tem os sistemas clássicos, tradicionais, não tem a IA embarcada, né? Então a plataforma evoluiu hoje em dia, foi para a gente falar, nós vamos colocar inteligência artificial, mas dentro dos fluxos de trabalho dos escritórios. Sim. Isso que faz muita diferença, porque não adianta você falar para o advogado também, muda completamente o jeito que você trabalha. Não, você tem que pegar nos fluxos de trabalho, que existe uma lógica, algumas que já têm décadas de como se trabalha, e você tem que inserir aumentos de produtividade nele. Então, é interessante você falar isso, que foi uma lógica que a gente muito debateu ano passado em Nova York, que na visão dos escritórios americanos era a mesma coisa. Você tinha que olhar para os
agentes, né, de IA generativa e não pensar em reinventar a roda, em pegar aquele workflow muitas vezes verticalizado do escritório, tirar um pedaço dele ali e trocar pelo agente, e deixar ele submeter a uma revisão humana. É muito interessante. Mas eu vou fazer uma provocação, Michel, e até para o Ângelo. Você não acha que o modelo, né, a esteira, o processo, não o processo judicial, mas o processo da prestação de serviço jurídico aqui no país, ele vai mudar a forma? Então, o que você já trabalhava há 10, 15, 20 anos, um modelo clássico de recebimento do processo, cadastramento, etc., com a tecnologia, de gestão, com as IAs embarcadas, esse formato não vai mudar? E mais, existe uma resistência por parte dos departamentos jurídicos e dos escritórios na adoção desse tipo de tecnologia, na adoção da IA, e essa resistência no modelo, na mudança do modelo? Né? Eu acho que a principal resistência, os escritórios querem usar, os departamentos jurídicos querem usar. A principal resistência é que a solução chega e ela não se enquadra na realidade de onde está a dor, né? Aliás, o que a gente falou no começo. Assim, tentei vir e trazer também para pessoas, para a equipe da Luplex, que tenham experiência de estar do outro lado do balcão, de ter estado em escritório, porque tem uma opacidade nesse mercado, né? Não é tão óbvio para quem olha de fora onde que estão as dores do dia a dia do escritório. Uhum. Então, eu acho que não tem resistência. Tem resistência a encaixar uma solução que não é a ótima para a sua realidade. Se você conseguir entregar esses elementos todos, hoje eu sinto que tem muito menos resistência que havia no passado a trazer soluções de automação. Até por uma pressão do mercado de preço e de custos. Os clientes não querem mais pagar valores exorbitantes pelas coisas. E nisso aqui, que você falou, coisas no processo vão morrer, esse processo vai mudar, eu acho que vai acontecer que vai sumir várias etapas. O processo continua, mas é porque fica invisível. Tá. Porque na eletricidade, você liga a luz aqui, você não pensa na rede de distribuição, na fiação, no que o eletricista fez. A tecnologia, quando ela fica madura, ela fica invisível. Tá. E o fluxo de trabalho do escritório vai ter vários pedaços que, agora que estão ficando automatizados de maneira clara e com a IA apoiando, eles vão desaparecendo. Então, você falou, por exemplo, recepção de um caso. Você pode pegar, a gente tem na Luplex publicações online também, que faz parte do nosso grupo. Então, a gente pode pegar a distribuição do caso. Já captura na distribuição, pega os autos do processo. Não tem um advogado fazendo isso, o sistema já está fazendo isso. Aí eu leio os autos do processo com IA. Estabeleço quais são as razões da causa de pedir que estão sendo argumentadas ali e os pedidos. Baseado nisso, você pode fazer uma coleta no seu cliente das provas, dos documentos que eu preciso. Então, ele já pode fazer a solicitação por e-mail, ou se for um cliente que já está mais estruturado, porque tem um contencioso mais massificado, já fazer entrar no sistema do cliente, já ir pegando essas provas. Aí você lê essas provas. Uhum. Onde está o advogado? Ainda não está ali ainda. Já lê, interpreta, tem o escritório que tem os modelos já feitos, que nos escritórios mais maduros já tem as suas teses, tudo. Ele vai construir uma primeira minuta da defesa e dos documentos que vão instruir. Porque instruir a defesa demora mais tempo que fazer a defesa. Exato. Muitas vezes. Separar a documentação. Então ele falou, já, as provas que eu acho que são relevantes são essas, o que eu extraí delas são isso aqui e a defesa é essa. Aí você dá para um advogado. Então, quando você chega no ponto que antes você tinha que pegar o caso, baixar o caso, abrir ele no sistema, avisar a turma do financeiro, tudo isso desapareceu. O caso foi aberto automático no sistema de gestão. Por isso que a gente está falando de usar o IA com o Legal Ops, o controladoria integrada. Então, ele abriu o caso, ele capturou os autos do processo, ele leu, ele pegou as provas, ele construiu a defesa. Aí tem uma tarefa, o prazo para o advogado é revisa a contestação. Revisa a primeira minuta que a IA fez. E aí o advogado entra lá com a sua discricionalidade. Ele vê se, de fato, aquela prova era melhor. Se precisa, talvez, de outra que ela não analisou. Uhum. E ele vai fazer uma coleta adicional de subsídios ou falar com o cliente, né? O subsídio pode ser uma informação, que ele precisa dessa informação adicional. Um e-mail, né? Mas você cortou a defesa que a gente faz automatizado com vocês, que era 50 minutos, virou 5 minutos, maravilha, mas o trabalho não é 50 minutos. Toda isso que eu falei aqui tem paralegais, equipe administrativa, estagiários e advogados trabalhando, eles estão de 4, 5 horas.
Então você conseguiu matar quase tudo isso. E você ficou um trabalho de 10, 15 minutos do advogado revisar o trabalho final ali e mandar aquilo para o protocolo. Mesmo protocolo também pode ser automatizado. Esse é o próximo passo. Você já faz a instrução, protocola na justiça. Tem que, uma vez protocolado, você tem que atualizar a ficha do caso. Às vezes você tem que atualizar o sistema do cliente. E aí o que você tinha falado de integrações. Porque não ter já uma integração, a IA e o robô, e lá o agente vai lá e já cadastra no sistema do cliente a atualização. Sobe o protocolo da contestação que o cliente quer que você suba. Então você pode fazer vários trabalhos que antes eram do advogado. Eram trabalhos que eram administrativos, mas que muitas vezes os advogados acabavam fazendo. Por isso até que a turma chama de legal ops, né? Sim. A controladoria. E você consegue passar isso para a máquina fazer. E aí vira seriado dos suits. O trabalho do advogado é só pensar a estratégia. Estratégia da audiência, estratégia da audiência, bater pauta com as testemunhas, né? No caso do trabalhista é muito importante, também no juizado, né? Esse trabalho a IA não vai substituir. Esse trabalho não vai substituir no curto prazo. No médio prazo não vejo isso sendo automatizado. E isso era 10% do trabalho do advogado, o resto ele estava fazendo trabalho administrativo, ou estava fazendo petição, trocando e-mail. Então, tudo isso pode ser encurtado, e essa parte que é o que você achava quando você ia fazer a faculdade de Direito, que era o 90% do tempo do advogado, vira 90% do tempo mesmo. Michel, a gente tem a felicidade aqui de ter a Luplex como parceira há anos, e a gente está na vanguarda no desenvolvimento na área trabalhista de tudo que o Ângelo falou. Então, para a gente é um orgulho fazer parte dessa evolução e a Luplex trazer para o Pelegrini Monteiro uma tecnologia e uma inovação nesse nível. E sabe, para a gente é absolutamente essencial ter parceiros estratégicos. Nós temos hoje 15 mil escritórios que nós atendemos em alguma dimensão, em alguns dos nossos sistemas, né? São 130 mil usuários. Mas escritórios como o Pelegrina são absolutamente diferenciados. Por quê? Porque a gente constrói juntos, exatamente como você falou. Vocês não estão só usando um sistema de vanguarda, vocês são um escritório de vanguarda. Porque a adoção da tecnologia é mais do que eu pus a tecnologia. É o que a gente está falando da resistência. Você tem que entender como você vai fazer a sua estratégia, como o escritório vai se organizar para atender o cliente usando isso. Isso faz muita diferença. Então, assim, na área trabalhista, vocês são o líder, não é só de mercado, vocês são um líder na Luplex também, porque muito do que a gente está conseguindo desenvolver e entregar nessa dimensão do trabalhista e também do civil, da parte de bancário, de varejo, vocês têm aí uma atuação grande, muito é em parceria com vocês. Muito legal, Ângelo. A gente fica muito feliz e tem outras novidades, que a gente não pode contar ainda, mas que virão até junho, por aí. Até junho. Até junho. A gente está falando até junho agora há pouco, mas maio. Você falou, Ângelo, muito interessante da questão, né? A gente estava brincando, existem às vezes para um trabalho de 40 minutos, 4, 5, 6 horas por trás de todo um back-office que dá suporte a esse trabalho, como você muito bem falou, a la suits, né? De chegar ali, participar de uma instituição, realizar um despacho. E eu lembro quando a gente fala muito com os escritórios, principalmente os escritórios americanos, né? Um vizinho nosso aqui da rua de trás, aqui no Itaim, eles têm uma preocupação muito no impacto negativo da IA na questão da hora debitável. Eles ainda existem num sistema que ele é cêntrico ao redor da ideia do timesheet, do billable hours, né? E aqui no Brasil, hoje, a gente já tem uma ideia de despesas e chaves orçamentárias previsíveis. Eu tenho X mil processos, eu tenho X mil demandas, eu quero ter ali uma expectativa de perda e de despesa de escritório fechadinha no final do mês. Como é que você enxerga essa preocupação no mercado brasileiro, pensando na sistemática de cobrança de honorários de rentabilidade dos escritórios brasileiros? A primeira coisa que a gente tem que pensar é que, de fato, as horas debitadas, elas incentivam um pouco a ineficiência, né? E, às vezes, você cobrava desse jeito porque não há outra forma de medir. Você não consegue fazer um preço fechado exatamente para uma operação de M&A. Agora, até no Brasil consegue, mas lá nos Estados Unidos é muito difícil. Você fala, quanto vai demorar aqui? Pode demorar 1.000 horas, pode demorar 3.000 horas no trabalho. Ou mesmo um processo judicial, ele pode ser um processo que no todo você vai gastar 20, 30 horas, ou você pode gastar 300 horas num caso, ou 1.000 horas. Né? Mesmo no caso trabalhista, você pode chegar num composto depois de muitos anos disso. Então,
Só que o que acontece da hora incentiva a ineficiência, porque é como você ir no psicólogo, né? Você fala assim, esse psicólogo é ótimo, meu terapeuta é maravilhoso, eu vou lá há 20 anos. Ele ainda não resolveu o problema, né? Então, se você não tem um incentivo de tempo e de custo, você acaba sendo estando ok você cobrar por hora, mesmo que isso gere ineficiência. Então, só põe mais gente no escritório, cada pessoa ela custa tanto por hora e ela fatura tanto por hora. O modelo brasileiro já vem há muito tempo mudando isso, já não é o método primário de cobrança, mesmo escritório de grande porte, né, fora nas áreas não transacionais, nos contenciosos, mesmo os Faria Limers aqui, os nossos vizinhos, né, acabam não cobrando primordialmente por hora aqui no Brasil. Mas mesmo assim tem essa preocupação. É preço fechado por projeto? Preço fechado por projeto, ou você pode ter um variável, né, que tem uma dinâmica, mas a hora com o IA, o que vai mudar? Você faz menos sentido, porque você trabalha de 3 horas, eu vou fazer em 10 minutos, então eu vou cobrar o valor de 10 minutos. O que já está acontecendo é que, não sei se vocês, acho que todos os leitores aqui talvez tenham visto, tem uma reportagem recente no Wall Street Journal, dizendo que os valores das horas dos sócios nos escritórios de advocacia disparou nos Estados Unidos. Então, os escritórios maiores agora estão cobrando $2.300, $2.400 por hora. Por hora. Então, a gente está falando de valor real, 15 mil, 12 mil reais por hora do sócio. Porque, sonho, né? Seria muito bom. Mas porque não tem mais júnior trabalhando. Exatamente. Só tem sêniores. E existe, a gente falou num outro podcast sobre a questão de liderança, né? A questão da experiência para treinar as pessoas. Na questão dos honorários que a gente está falando e com inteligência artificial, você falou, vai haver uma valorização maior daquelas pessoas que são mais sêniores, que têm ou que trabalhavam no modo analógico, sem inteligência artificial, e com a experiência agrega na interpretação, no que a inteligência artificial gera, e vai precisar cada vez mais de pessoas com senioridade, etc., para poder revisar esse processo que a IA está trazendo. Certamente. Assim, a IA funciona bem quando você tem do outro lado da tela um advogado experiente, né? E essa é uma preocupação que eu sei que vocês têm, porque vocês têm uma equipe aqui e vocês têm a formação de base. Exato. Tem muitos escritórios que têm essa preocupação institucional. Não estou vivendo só amanhã. Eu quero que esse escritório, o meu escritório, né, o de vocês, ou o escritório da pessoa, viva durante muitos anos. Sim. Como é que eu formo a base? Porque os estagiários, os advogados de primeiro ano de formação, vão ter um gap, não vão ter esse mesmo aprendizado que tiveram os mais velhos, que advogaram 10, 20 anos numa determinada área. É difícil, com o IA agora, você ter esse mesmo processo de aprendizado, que muita coisa já vem mastigada. Exato. E como você vai criar, não tem formar base é um problema. Porque o aprendizado é através de experiência, erro e acerto. Né? Você aprende fazendo. Exato. E quando a IA fala, olha, já fiz a defesa, rever aqui, você passa a ter um outro jeito de trabalhar, né? Você não... O que eu acho que vai acontecer cada vez mais é que você vai ter advogados que vão ficar bons de interagir com modelos, com agentes de inteligência artificial e dentro desses fluxos. Mas você vai precisar dos sêniors para exatamente criar as estratégias, criar os agentes, criar as teses, criar os agentes, porque você precisa criar skills e dar para esses agentes, e quem vai fazer isso são os advogados mais experientes, são os escritórios que têm esse know-how, de verdade, né? Porque esse não tem fórmula de bolo, precisa ter... Sabe, pista. Sola do sapato está gasta. É isso. Tem que ser sola aqui em São Paulo tem que ser sola de borracha, não pode ser de couro, porque quem gasta sola de sapato aqui em São Paulo, com a chuva acaba molhando a meia, né? É isso aí. Muito bom. Ângelo, e como você enxerga por parte do judiciário, né, o fortalecimento dessa cultura tech no mercado jurídico, na visão e no papel do judiciário? O judiciário brasileiro é absolutamente essencial. Aliás, o Brasil, acho que hoje está caminhando para ser vanguarda de adoção de não só inteligência artificial, de tecnologia. A gente vai em escritórios dos Estados Unidos, né, vai em reunião da ABA, e a turma fica pagando lá de gatinho,
né, que tem um monte de coisa, um monte de tecnologia, mas os escritórios de advocacia brasileiros estão cada vez mais, assim, estão na vanguarda da adoção de tecnologias e de métodos, pela pressão da própria dinâmica do nosso mercado. O papel do judiciário nisso é importante porque também pela pressão de mudanças que tiveram na dinâmica do processo, pela quantidade de processos que teve, o judiciário brasileiro se informatizou muito rápido. É o judiciário mais informatizado do mundo, certamente. Dos países grandes, não há dúvida. E isso trouxe a possibilidade de você conseguir pôr sistemas que vão automatizar e dar a produtividade para o advogado por conta das iniciativas que o judiciário teve. Então, o judiciário brasileiro é muito informatizado, tem uma iniciativa de ser cada vez mais, isso reduziu o tempo do processo. Um processo médio no Brasil demora menos tempo que nos Estados Unidos, além de ser muito mais barato. Então, a gente teve acesso ao judiciário, que isso é importante, né? Democratização do direito é dar acesso. O judiciário tem acesso no Brasil, fácil, barato para as pessoas, e os sistemas que o judiciário dá, claro que tem as dificuldades, né, que são inerentes, mas o judiciário, estando automatizado hoje, ele com o processo eletrônico e com os agora também com o começo da adoção de inteligência artificial que os tribunais estão explorando, vão dar um prazo de processo mais curto e uma qualidade de resultado melhor. Então, assim, eu vejo como absolutamente essencial para essa transformação digital o papel que o poder público está tendo. O governo está fazendo o seu trabalho e vai precisar fazer, porque o volume de processos judiciais só vai aumentar. Só vai aumentar. A distribuição que a gente tem nas justiças estaduais está aumentando 30%, 40% ao ano agora, né? Então, assim, voltou um volume que tinha pós-Constituição de 88, quando estava crescendo 20% ao ano, né? Sim. Mas tinha 1 milhão de processos, agora tem 100 milhões e está crescendo, está crescendo, está crescendo. E, Ângelo, você falou dessa questão da vanguarda do mercado jurídico, o judiciário, os escritórios, né? A vanguarda das soluções de tecnologia voltadas para o mercado jurídico. Em outubro, a gente vai ter a FENALOL, um dos maiores eventos aí, do mercado jurídico aqui no país, e que eu sei que vocês estarão lá participando. Certamente. Mais um ano para discutir e trazer soluções e a visão da Luplex e que vocês enxergam para o mercado. Assim, o Brasil, como eu falei, tem eventos, né, importantes. A FENALOL, eu acho que provavelmente é o maior evento que a gente tem aqui na América Latina toda, né, do jurídico. A gente vai estar lá, com certeza. Vamos ter palestra também. Espero que quem for lá e assistir, vai ser um prazer receber clientes, amigos e também potenciais clientes, porque a FENALOL é um momento para as pessoas conhecerem, né, quem não conhece a Luplex, e conhecer também casos de uso que a gente tem de sucesso incrível, como o do Pellegrini Monteiro, né, que é o que você falou. Os escritórios de advocacia brasileiros estão na vanguarda, muitos deles, né, não todos, muitos Sim. ainda precisam, estão buscando. Então, não há resistência. A resistência é se a solução estiver boa, os advogados querem se transformar. Mas casos de uso de escritórios que fizeram essa transformação e que estão fazendo trabalhos incríveis para os clientes, melhorando qualidade, conseguindo ter um preço super competitivo com o Pellegrini Monteiro, certamente é um dos casos que a gente vai ter orgulho de contar lá na FENALOL. Não só na stand nossa, que eu espero que todos visitem, mas também nas palestras que nós vamos dar lá. A gente vai estar lá aplaudindo, incentivando e participando, porque é uma alegria ter nosso papel. Ter a Luplex, ter vocês aí nesse caminhar aí nessa jornada aí do Pellegrini. Eu tenho uma última pergunta, Ângelo, até chegando já no final da nossa manifestação. Você mencionou essa questão, né? O judiciário responde muito bem a essa demanda, ele tem uma postura muito informatizada. Quando a gente olha a eletronização, né, essa conversão informatização do processo em outros países, a gente nota que tem muito uma ideia de padronização de documentos, né? A mesma formatação, o mesmo cabeçalho, a mesma estrutura de documentos, seja na Europa, seja na América do Norte. E aqui no Brasil, eu diria que existe, mas não existe, né? A gente tem uma ali no PJE, uma no EPROC, mas nos escritórios... 96 sistemas. 96 sistemas. E nos escritórios, então, né, tem 96 fontes, às vezes, numa mesma petição. Como que isso impacta para o mercado, para o Luplex, por exemplo, que depende de estruturar esses dados, tratar esses dados?
seja por automação, seja por modelos de LLM, de IA. Como que isso impacta, né? Qual a expectativa? Era melhor sem, melhor com? Eu acho que assim, é difícil para um trabalho que o poder público vem tentando fazer, o CNJ vem tentando fazer, e os tribunais também, alguns que em São Paulo, que tem várias iniciativas próprias também nessa área, criar uma uniformização, por exemplo, das classificações de documento, ou mesmo dos pontos de entrada para você protocolar e tudo mais. Mas tem esse esforço, né? Agora, há publicações online, que faz parte aí do time da Luplex, das empresas ligadas a gente, faz esse trabalho por trás de como que você normaliza, porque você tem que normalizar as teses que estamos discutindo, mas também quais são os documentos. Aí cada tribunal vai ter a sua classificação, porque a turma não segue as classificações padrões exatamente do CNJ, tem que ter o sistema de protocolo, o arquivamento dos certificados digitais. Então, a iniciativa privada, né, não apenas publicações online, há outras soluções também, mas a nossa, eu acredito que tem uma tradição de mercado, mais de 20 anos de mercado, a publicações online, antes de ter se juntado a gente, já existia e já era a líder, né, desse mercado, mas tem soluções do mercado, da iniciativa privada, para suprir, né, fazer essa unificação e entregar uma experiência única. O escritório não quer entrar em 96 sistemas, ter 96 certificados guardados em tribunais. Você tem que ter um monitoramento de casos, o protocolo dos casos, o recebimento das intimações numa plataforma só. Então, o mercado privado está ajudando e trabalhando junto para que receba essa não uniformização do público, que não é de todo ruim também do ponto de vista institucional, porque quando a gente fala vamos deixar tudo uniforme, às vezes a solução unificada não era necessariamente a melhor solução. Eu acho interessante o modelo americano de os estados estão competindo entre eles. Então, a gente ter sistemas diferentes, mas a melhor solução não era aquela do PJE que o CNJ criou. Sim. Às vezes vai ser a solução do EPROC, do ProJude, de outros sistemas, né? Então, esses sistemas continuarem coexistindo, eu vejo como uma coisa positiva, porque também permite que a gente consiga experimentar, inclusive os advogados, né, trocarem essas informações com os tribunais do que está dando certo, o que não está dando certo, né? Uma coisa, às vezes, toda top-down unificada não é a melhor, né? Bom, Ângelo, queria agradecer por você ter aceitado o convite de participar aqui no nosso podcast. Super prazer. Deixar o convite para outras oportunidades. Eu acho que tem muitas outras perguntas que a gente gostaria de fazer, mas em razão do tempo, a gente vai deixar para um segundo momento. É um prazer te receber aqui no nosso escritório, ter você e a sua empresa, as suas empresas como parceiro há tantos anos do Pelegrini Monteiro, antes mesmo da gente nascer. Uhum. E eu queria que você deixasse aí uma mensagem, uma previsão de futuro, o que você imagina, a transformação. A gente estava falando que as transformações agora não acontecem décadas, ou 5 anos, ou 3 anos, né? Meses. Ciclos de meses. Então, a futurologia para os próximos meses, aí, quiçá, no próximo ano. Olha, acho que nessa a principal mensagem não é tirar o senso de urgência, de estar atento para a transformação digital, mas tirar um pouco da aflição que está no coração de muito advogado aí, que você vê o CEO da Anthropic lá falando, vai acabar 90% dos advogados. Não vai. Eu acho que não vai. Eu acho que vai acontecer é que os advogados vão aumentar a eficiência do trabalho deles e a quantidade de trabalho jurídico vai aumentar na mesma proporção. Eu acredito que vai, ao invés de 100 milhões de processos na justiça brasileira, a gente vai ter todo ano distribuindo 30 milhões, que é o atual. Eu acho que vai ter 100 milhões de processos daqui a 1, 2 anos. Então, assim, esse aumento da litigiosidade não necessariamente é ruim para o país. Sim. Porque a gente vai estar chamando o judiciário para resolver problemas, então eu acho que vai ter trabalho para muito advogado, vai ter trabalho transacional também, mas o que as pessoas têm que estar prontas, né? Os causídicos têm que estar prontos, entender que os preços vão cair. Os trabalhos jurídicos vão ser mais baratos, isso não significa que o advogado ganha menos. Eu acho que o advogado vai ganhar mais e vai ter trabalho. Mas se ele souber usar as ferramentas de inteligência artificial, e mais do que inteligência artificial, que a gente falou, as tradicionais aliadas com a inteligência artificial. Só a IA sozinha não vai resolver. Eu assinei o ChatGPT. Vai te dar algum ganho, mas não é só isso.
usei um sistema de gestão, mas isso aqui são duas coisas separadas. Você tem que ter tudo junto. E isso vai dar muita produtividade, vai dar oportunidade de negócio, vai ter coisas, inclusive, que a gente fala, os astros do rock roubaram, né? O escritório de contabilidade pegou muito trabalho, principalmente de empresas menores, dos escritórios de advocacia. Eu acho que isso vai fluir de volta para os advogados agora, porque eles vão conseguir fazer um preço competitivo e entregar. Então, eu acho que tem muita oportunidade na frente. Não percam a urgência de se transformar, de buscar as mudanças digitais, mas não é o fim do mundo. Daqui a um ano, eu vou começar a fazer faculdade de moda agora, fazer outra coisa. Não precisa. Tem trabalho para o advogado, mas para o advogado que tiver um advogado ciborgue, aquele que vai ser meio advogado, meio robô. Só robô puro também não vai acontecer. Advogado ciborgue, uma nova nomenclatura aí. Michel, queria também agradecer aí sua valiosa participação aí, trazendo perguntas muito interessantes. Tem outras perguntas que eu sei que você gostaria de fazer e trazer aqui para quem tá ouvindo a gente. E que vocês que acompanharam a nossa audiência, muito obrigado. Acompanhem as nossas redes sociais, sigam o nosso podcast, compartilhem, acompanhem os próximos episódios, as redes sociais aí da Lupilex, @Lupilex, @Pellegrini Monteiro. Um abraço e até a próxima. Até a próxima. Obrigado, gente.